Boa noite, Joilma e os demais colegas comunicadores e quem está acompanhando essa live. Eu conheço muito bem o trabalho de Joilma, conheço as qualidades dela, conheço também até os defeitos dela, né? Como humano dela, gosto muito de Joilma, mas a qualidade é bem superior. Joilma, minha pergunta é um pouco do que você pode ser pesado ou não. A gente vemos que desde 2014 que a administração está muito polarizada, a questão desde o impeachment da ex-presidente Dilma e na gestão do atual presidente por exemplo, num momento de guerra como esse, a guerra que está aí, a gente vê uma polarização, por exemplo, o governo da Bahia com o governo federal, que eu acho que mais atrapalha ajuda. Eu não vou culpar nenhum, acho que ambos estão errados. Você enfrenta aí para ser candidata de um partido que é a principal oposição do governo federal. A gente sabemos que os maiores recursos que vêm para os municípios é do governo, os recursos do município mal dá para arcar com a folha de pagamento. Como você pretende ser esse convívio? A prefeita Joilma, de um partido de oposição, com o governo federal, que é como principal oposição? Ótima pergunta. Não pegou nada leve, me conhecendo, não pegou nada leve, né, Catureba? Mas, assim, como eu falei na pergunta anterior, eu acredito muito na democracia. Eu não votei no atual presidente, como você falou, não acredito em muitas ideias que ele tem, principalmente a ideia do Estado mínimo, porque nós vivemos num município pequeno, como você falou, precisa do apoio do governo, precisa de investimentos, e hoje quem detém a maior parcela dos recursos públicos, dos impostos que a gente, cidadão, paga, é o governo federal. Então, esse recurso ele é repartido entre estados e municípios. Essa repartição de recursos, que são verbas, como a gente costuma dizer, verbas carimbadas, o governo federal não tem como deixar de enviar esses recursos para Várzea da Roça ou para qualquer outro município, simplesmente por ser oposição. Nós também acreditamos que boa parte da organização do Estado brasileiro feito pelo Partido dos Trabalhadores, quando na presidência da República, permite hoje que qualquer ente público possa apresentar projetos bons e esses projetos serem aprovados e esses recursos virem para os nossos municípios. Nós sabemos que boa parte dos recursos que vêm para investimentos livres advém de emendas parlamentares. E, graças a Deus, nós temos um bom aparato em termos dos parlamentares. Nós temos senadores, nós temos deputado federal, deputado estadual, que poderão colocar recursos aqui para Várzea da Roça para que a gente possa fazer projetos para além dos projetos que já são desenvolvidos e que demandam a verba própria, FPM, Fundeb. Inclusive, o Fundeb, eu quero aqui mandar um abraço para os meus colegas professores, para todas as pessoas que defendem a educação. Nós estamos passando por um período de retomada do Fundeb. O Fundeb hoje só vale até este ano e nós estamos pleiteando, defendendo junto aos nossos parlamentares, deputados, senadores, que o Fundeb possa ser ampliado. Nós queremos um novo Fundeb, justamente para poder financiar a educação pública em nosso país. Então, a gente defende e acredita que ser oposição, defender aquilo que a gente acredita como política pública, não será empecilho para governarmos bem Várzea da Roça, se pudermos registrar nossas candidaturas, se formos eleitos e uma série de fatores que tem daqui para lá. Mas eu acredito que, por ser oposição, não teremos nenhuma dificuldade, porque trabalharemos com competência. Isso o povo de Várzea da Roça sabe que temos. Nunca trabalhamos com politicagem. A política é na hora da política. Na hora da eleição, na hora do debate, a gente também não foge do debate. Nós defendemos aquilo que acreditamos e, com certeza, continuaremos a defender o que acreditamos. Mas o que mais defendemos, e o povo de Várzea da Roça sabe disso, é o bem comum de nosso povo, de nossa gente. Oi, acho que agora sim. Pronto, agora sim, vamos lá.
Joima, você fala da questão dos moradores da zona rural. Sabemos que são poucas as políticas que chegou para a zona rural, mas chegou algumas como a água, a energia, em boa parte do local. Só que há um probleminha, por exemplo, na zona rural, que, por exemplo, eu vejo aqui muito embaixo é grande e eu creio que é a realidade também daí. Muita gente tiveram que abandonar suas residências por causa da violência. Aqui mesmo no município de Baixa Grande, eu digo que antigamente o problema era a estiagem. Hoje a violência ele atrapalha mais a agricultura do que a própria chuva, porque o pessoal aprendeu a conviver, mas não aprendeu a conviver com violência. Então, várias casas foram arrombadas, o pessoal apanharam, uns 3 ou 4 pessoas foram assassinadas, outros levaram tiro, e muita gente teve que abandonar a zona rural por causa da violência. Eu, no meu ponto de vista, o governo da Bahia abandonou a segurança e deixou. Então, o que você pretende fazer também? Eu creio que é uma realidade daí de Vaz da Roça também, que a violência tem tirado algumas pessoas da zona rural. Como é que vai resolver essa questão da violência na zona rural? Vereadora, a palavra está com a senhora. Realmente é um desafio enorme. É por isso que eu falei que se a gente fosse ver um problema, a gente teria vários, né? Mas eu enxergo também que a violência ela tem muito a ver com a falta de oportunidade da juventude, a falta talvez de uma educação mais próxima, a falta de religião, muitas vezes, né? E penso que nós não podemos combater a violência com violência. Nós precisamos criar no município um ambiente de paz, então seguras. Eu costumo dizer que não adianta rural por conta da violência e morar aí o que você vender, o seu pedacinho de terra, sua vai vender, só vai dar para comprar uma meia água aqui na cidade, para sobreviver de quê? Então, a gente vai encontrar outros desafios. Então, a permanência das famílias é importante. Se as famílias do campo não plantam, as da cidade não comem. E a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso. E eu acredito que a religião nos ajuda muito nisso. Eu acredito que se investirmos a educação é um passo importante. Importante ter oportunidade para a juventude. Dizer que a gente tem uma passão sem oportunidade, sem sonhos, e que precisa desejar celular, coisas que não pode, as formas é o melhor caminho, o que então a gente precisa a encontrar caminhos alternativos. A geração de emprego e do Estado cinzento, eu penso que nós precisamos superar essa ideia de que educação básica é obrigação do governo do Estado, educação infantil, obrigação do governo municipal, educação superior, obrigação do governo estadual e federal. Quem governa o município tem a obrigação e tem responsabilidade pelo povo que governa. Se o governo do Estado está sendo omisso, é papel do prefeito, da prefeita cobrar. É papel do prefeito e da prefeita resolver os problemas e não empurrar a culpa do problema para os outros. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas que topem realmente assumir os desafios que o nosso município tem e resolver esses problemas. Porque é muito fácil a gente dizer, tal problema não é de minha gestão, foi da gestão de fulano, isso eu não resolvo. Ou tal problema é responsabilidade do governo do Estado, eu não me meto nisso. Não. Se a gente pleiteia, se a gente quer, se a gente se dispõe a governar um município, a gente precisa entender que nós vamos governar um município que tem qualidades
que tem defeitos, que tem dificuldades e que tem potencialidades. O desafio nosso é fazer com que as potencialidades superem os desafios e melhore a vida do povo, porque reclamar de A, de B, de C não vai resolver muita coisa. E se a gente, né, tiver a oportunidade, se a gente conseguir concretizar esse nosso projeto, com certeza a gente vai chamar o governador à sua responsabilidade, a gente vai chamar o presidente da República à sua responsabilidade, vamos chamar o coletivo da Câmara Municipal, nós vamos chamar todas as pessoas, inclusive comerciantes e pessoas que têm uma condição melhor e que podem também investir no município. É preciso que todos deem as mãos para termos um município de paz. Quando iniciamos o trabalho, o fortalecimento da comunicação na Bacia de Jacuípe, existia na época CODES, que depois foi mudado o nome para CODETEC. Então, o que eu queria perguntar em cima disso aí, todo gestor na Bacia de Jacuípe, ele, além de ter um compromisso com o seu município, ele tem um compromisso com os demais municípios com a questão consórcio. Bacia de Jacuípe e o CODETEC, o antigo CODES, a gente viu que foi abandonado, muitas discussões em nível territorial, principalmente na área de cultura, em diversas áreas foram abandonados os principais patrimônios nossos, inclusive na área de comunicação, que foi criado o GT de comunicação, que hoje é o nome Câmara Técnica. Em 2017, na nova reformulação, tirou do CODETEC esse GT de comunicação, não dando importância à área da comunicação. Caso você alcance a prefeitura, você pretende voltar essa discussão junto aos demais prefeitos para o fortalecimento do CODETEC, o antigo CODE, o CODETEC e as câmaras técnicas, principalmente a área da comunicação e cultura? Uma palavra, vereador. Com certeza. Eu acredito que seja da menor pessoa ao menor município, se nós somos pequenos, nós podemos ser grandes se estivermos juntos. Então, municípios como Vaza da Roça, Mairi, Baixa Grande, que tem uma população pequena, diante do cenário nacional, do cenário estadual, onde no planejamento se pauta muito que os recursos devem atender o maior número de pessoas com o menor recurso, a gente precisa pautar juntos, porque separadamente a gente não vai conseguir. Eu quero, inclusive, aproveitar essa tua pergunta para responder uma pergunta que me mandaram aqui no Zap, me perguntando se eu irei implantar uma sala humanizada de parto. Um investimento desse demanda parceria com outros municípios. Então, nós pretendemos humanizar o máximo possível, porque eu, enquanto mulher, que já passei por 2 gestações, uma normal, outra bastante delicada, uma gravidez de risco, eu sei o quanto é difícil para uma mulher grávida não ter atenção básica, não saber onde vai ganhar neném, principalmente quem precisa fazer uma cesariana. A gente precisa ter dia e hora marcado e você está vendo os dias chegando ali, você está sentindo aquelas dores, você está sentindo um incômodo e você ainda não sabe onde você vai dar a luz. Então, isso é algo que eu pretendo cuidar com muito carinho, porque nós precisamos, mas eu sei que a força do município de Vaza da Roça é pouca diante disso. Por isso que a gente tem levado essa pauta, essa demanda, para o consórcio Bacia do Jacuípe, para o consórcio de saúde, que tem a Policlínica em Jacobina, mas eu tenho levado essa demanda para bem mais longe. Isso a gente já tem uma organização de mulheres na Bahia toda que está pautando isso, nós temos a deputada Neuza, mas a bancada feminina, que é muito pouca, muito diante do número de deputados hoje que a gente tem na Bahia, a gente só tem... Parece que 3%, agora eu não recordo 100% a quantidade, mas é um número muito reduzido de mulheres na Câmara dos Deputados. E a gente precisa, tem o apoio delas, mas a gente precisa ampliar essa participação. E uma das pautas que elas têm defendido lá é a ampliação de hospitais especializados no interior para atender as mulheres grávidas. Nós estamos à frente dessa pauta, à frente dessa luta, e nós não sossegaremos até o interior ter a devida atenção do nosso governador,
e do presidente da República. Nós iremos aonde for necessário e juntando as forças necessárias dos prefeitos, das prefeitas, eu preciso dizer que, infelizmente, a queda dessa organização territorial se deve a alguns prefeitos que não se adequam a essa política, e eu quero deixar um alerta aqui para todas as pessoas que estão me acompanhando, que eu sei que não é só de Vaza da Roça. Nesse ano, elejam pessoas que tenham compromisso com a organização territorial. Tem muitos projetos, muitos programas que só virão se nós estivermos organizados a nível regional, a nível territorial, e isso é fundamental, imprescindível, e o nosso mandato estará sempre à disposição dessa organização, porque o Covid nos mostrou que o mundo está todo interligado. Um vírus invisível está mostrando que todos nós fazemos parte de um único planeta, que onde quer que estejamos, devemos estar ligados, antenados com o outro, com a outra. E nós temos esse desejo, essa boa vontade e essa predisposição de trabalhar junto com os outros prefeitos, e eu espero que também com outras prefeitas,